Olá, pessoal. Eu sou a Neuza Maria Bojiquian. Hoje estamos aqui com mais um número do Diálogos INEU, que é um programa do INCT para estudos sobre os Estados Unidos. E nossa discussão de hoje é sobre a competição tecnológica e políticas industriais envolvendo Estados Unidos e China. Para participar do nosso programa, nós convidamos o professor Alexandre Leite, que é economista e doutor em Ciências Sociais, Relações Internacionais pela PUC de São Paulo, atua como professor adjunto do curso de Relações Internacionais do programa de pós-graduação e da graduação em Relações Internacionais da Universidade Estadual da Paraíba, assim como eu também é pesquisadora aqui do INCT, e vou começar pelo que está acontecendo hoje nos Estados Unidos, né? As dificuldades que o governo Biden está encontrando para intermediar algum tipo de acordo entre as alas progressistas e moderadas do Partido Democrata. Os chamados moderados são aqui, vocês já devem ter ouvido falar essa semana, é o senador Joe Manchin, e da Virgínia Ocidental, e a senadora Kyrsten Sinema, do Arizona. E quem acompanha a política dos Estados Unidos sabe que progressistas estão se recusando a apoiar o plano bipartidário de investimentos do governo em infraestrutura. E eles estão usando isso como uma alavanca para garantir, é claro, os melhores termos possíveis no plano de gastos sociais. É o plano que interessa a esses progressistas. E quanto mais tempo passar até que cheguem a um consenso, a um acordo entre os democratas, a previsão é que eles vão ser assim massacrados na votação de 2022, na eleição de 2022, o que dificultará ainda mais o caminho do Biden para a reeleição. Quer dizer, se ele quiser, né, disputar um segundo mandato. E nesse ambiente, os estrategistas democratas, então, eles estão super preocupados, primeiramente com a possibilidade dos republicanos e as críticas sobre o que eles chamam de farra de gastos, né, ganharem mais força. Depois, com a imagem do presidente dos Estados Unidos na cúpula agora do G20, na Itália e na Conferência do Clima da ONU na Escócia. Ou seja, eles estão preocupados mesmo que a liderança dos Estados Unidos continue a ser questionada entre os aliados. Se o Biden não está tendo condições nem de arrumar a casa, o que dirá liderar os demais, né? Agora, a leitura que a gente pode fazer é que os democratas moderados, assim como os republicanos, claro, eles estão preocupados com a projeção do padrão de atuação do governo na economia. É sobre o ressurgimento do intervencionismo do governo na economia. Então, eu acho que assim, não é demais a gente lembrar aqui que os pensadores da escola de Milton Friedman, né, o Alexandre é economista, ele pode me corrigir se eu falar alguma bobagem, e de outras figuras da escola de economia de Chicago, insistiram por muito tempo que os Estados Unidos haviam tomado o rumo errado durante o New Deal de Franklin Roosevelt, na década de 30, quando o papel do governo na economia, então, foi significativamente expandido por meio de uma maior regulamentação dos mercados e da expansão da provisão pública, por meio da assistência aos aposentados, né, aos mais idosos, aos desempregados. E aí eles pensam, agora vem esses democratas da ala progressista insistir num projeto Green New Deal, ou seja, um novo acordo, um novo pacto verde, que é de autoria da deputada Alexandria Ocasio-Cortez, de Nova York, e do senador Edward John Markey, que é de Massachusetts. Esse Green New Deal se inspirou fortemente no New Deal original. É isso que os moderados, os democratas moderados, os republicanos estão lendo, né? Estão preocupados. E na campanha, o Joe Biden considerava o plano necessário, dizia que era para a salvação do planeta e salvação dos Estados Unidos, da economia. Ele falou isso. Agora, o Trump afirmava que esse plano era um socialismo verde,
que ia limitar a indústria de aviação civil para começar, enfim, ia botar tudo a perder, a economia dos Estados Unidos não aguentariam esse modelo e iria realmente perder nesse páreo, nessa competição aí no sistema internacional. Então, o que me parece é que a questão da filosofia de governança ou do compromisso ideológico é que está no centro da disputa política, da luta política e de grupos da sociedade civil. É o quanto que isso possa parecer inconsistente com a crítica sobre o padrão chinês de atuação do Estado na sua própria economia. É isso que está preocupando, é isso que está no centro da preocupação dos políticos norte-americanos, de um modo geral, e de vários grupos da sociedade civil. A questão é que a gravidade da crise financeira e econômica de 2007 a 2009, quer dizer, esse período aqui, depois o Alexandre conserta aqui, mas enfim, 2007, 2008, mas aí na Europa ficou até 2009 e foi mais adiante ainda, né? Então, bom, essa gravidade da crise financeira, a grande recessão, e o fato de que ela foi precipitada por falhas regulatórias bastante importantes no setor financeiro, desacreditou as visões fundamentalistas, que eu chamo de não sou eu, são vários estudiosos, economistas, chamam de visões fundamentalistas de mercado, né? A ortodoxia, o liberalismo levado na acepção do termo, né? Que dominaram a política dos Estados Unidos desde os anos 80. Mas aí veio a crise e, no final, eles sobreviveram, né? Quer dizer, a gente está vendo eles aí, continuam com essas ideias enfim, e criticando qualquer outro plano alternativo, né? Aí veio o governo Trump, que, apesar das ameaças de ruptura, ele, de fato, mexeu no status quo, né? Ele alterou algumas regras, mas, na prática, ele afirmou o seu compromisso com o mercado livre e depois argumentou que as medidas que estavam sendo tomadas eram simplesmente destinadas a fazer os mercados funcionarem da forma mais eficaz possível, da forma efetiva. E o Obama também invocou esse compromisso com o pragmatismo, que eles chamam, né? Pragmatismo, que na verdade é esse compromisso ideológico. E o Biden está sendo pressionado a se enquadrar nesse compromisso também. Mas aí é que está a contradição importante que eu gostaria de chamar a atenção, que põe de um lado o compromisso ideológico e de outro o que eu chamo de American Way de desenvolvimento de políticas industriais. Porque nas últimas décadas, os governos norte-americanos eles exerceram papéis centrais num sofisticado e bastante complexo sistema de competição tecnológica. E aí isso nos leva à discussão da competição comercial e tecnológica entre os Estados Unidos e a China, que a gente viu com Trump, que a gente está vendo que deve se repetir com Biden, né? Pelo menos os primeiros aí atos dele estão mostrando que devem seguir nessa linha. Mas como é que foi com o Trump? Como vai ser com o Biden, né? Eu acho que a gente acompanhou aí várias práticas, eu vou tentar dar uma resumida, mas no final das contas visavam sim a salvaguardar a supremacia do país nas fronteiras da tecnologia e da inovação. E essa ofensiva dele, tudo bem, ela ficou meio ofuscada, ensombrada pelas batalhas travadas no âmbito comercial pelo governo, né, que tinham ali as instituições comerciais do próprio país de amparo, né, servia de amparo, pareceu que isso foi mais forte, mas não, a competição tecnológica ela foi extremamente forte, e tudo isso, sem dúvidas, contraditórias aos clamores vocais dos chamados economistas liberais e defensores do livre mercado. Eu costumo dizer que, embora a competição tecnológica empreendida com o Trump ela tenha sido, de certa forma, né, então, ofuscada, ela se alavancou rapidamente, com apoio, ganhando apoio com essa acirrada disputa pela liderança na produção e no uso de tecnologias essenciais. Então, a gente pode citar aí o 5G, a inteligência artificial, os semicondutores, em nome de um interesse muito bem definido ao longo da história dos Estados Unidos, que é a segurança nacional. E aí que entra o princípio para-raios contra a oposição dos congressistas democratas, moderados e republicanos em geral. Segurança nacional, essa é a palavra, é o termo mágico. Então, no governo Trump, em outros governos que a gente já viu com Reagan, a gente já viu até antes, lá nos princípios da República, já tinha isso. Esse termo, ele foi cada vez mais sendo mais abrangente, o suficiente para enquadrar praticamente toda a política considerada economicamente benéfica, e nessa rubrica, então, tudo coube.
Então, né, as escondidas. Então, esse papel de Estado desenvolvimentista, né, que essa palavra ela tomou um sentido muito pejorativo, mas, enfim, é isso, é disso que a gente está falando, né? E esse entendimento estava alinhado, para não dizer que estava subordinado aos interesses do setor privado. Isso fica muito claro, quer dizer, manter a qualquer custo a competitividade das empresas norte-americanas. Na estratégia de segurança nacional, já citei aqui no programa do período Trump, a posição do setor privado norte-americano estava lá. Em 2010, 2012, 14, 16, tem relatórios da Câmara de Comércio dos Estados Unidos destacando que o Plano Nacional de Médio e Longo Prazo para o Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia da China, do período de 2006 a 2020, teria instruído as empresas chinesas a importar tecnologia estrangeira apenas para assimilar, ou seja, fazer a engenharia reversa, né? E assimilar e fazer melhor. E as ferramentas usadas pelo governo chinês, segundo esses relatórios, seriam regras de patentes, testes de produtos e regimes de aprovação, quer dizer, criando dificuldades aí, lei antimonopólio, compras governamentais, enfim, tem um rol de instrumentos aí que o governo chinês estaria usando a seu favor, a favor das empresas chinesas e em detrimento das empresas norte-americanas, né? E aí, em janeiro de 2017, antes da posse do Trump, inclusive, o Conselho de Consultores da Presidência em Ciência e Tecnologia, também já citei isso aqui, e também avaliou os desafios e oportunidades enfrentados pelo setor de semicondutores em matéria de inovação. Olha aí do que a gente está falando. A crise está aí batendo agora, mas, enfim, eles estavam mostrando isso antes da eleição do Trump, portanto, no âmbito ainda do governo Obama. Né? Além de recomendar várias ações, né? Porque é sempre um relatório, ele não é neutro, absolutamente, ele não é também só descritivo, ele tem ali uma orientação de servir de guia, né? E no relatório afirma-se que a inovação de semicondutores dos Estados Unidos já estava desacelerando à medida que a indústria enfrentava limites tecnológicos já importantes, aí, mercados em rápida evolução, ou seja, os concorrentes chegando. Porém, a competitividade dessa indústria do país estaria sendo mais ameaçada com a China, que aí eles dizem que seria para remodelar o mercado a seu favor, né? Ou seja, a China fazendo para remodelar o mundo, as práticas a seu favor, usando as políticas industriais apoiadas em fundos dirigidos pelo governo. Ou seja, tem aí uma crítica, né? E aí, enfim, isso tudo, sem contar, quer dizer, ele pega, o Trump começa com todo esse estudo, com toda essa crítica, e ele vai, de fato, implementar políticas, práticas que vão tentar atender essas demandas que estavam que chegaram até ele, chegaram antes mesmo dele entrar na presidência, né? A estratégia recomendada era para contrapor a política industrial chinesa, que inibiria a inovação, melhorar o ambiente de negócios para produtores de semicondutores baseado nos Estados Unidos e ajudar a catalisar as inovações que transformariam a indústria de semicondutores na próxima década. E aí, para cumprir tudo isso, o que teria que ser feito, né? O que seria exigido? Eficácia máxima na cooperação entre governo, indústria e academia. E foi isso que o Trump fez, e foi isso que a gente pode notar, se vocês forem atrás dos estudos, isso mostra que nas últimas décadas isso tem sido a prática, isso tem sido a regra. Então, Alexandre, eu te pergunto, como que a China responde a tudo isso? Bom, primeiro, agradecer, né, pelo convite, né, fico muito satisfeito em receber o convite e em participar das atividades do INEU, mas eu estava aqui escutando de forma muito cuidadosa a sua explicação, inclusive de elementos muito específicos, né, do funcionamento do Congresso estadunidense, que eu não acompanho, confesso, e da fala eu saí retirando alguns elementos que eu acho que merecem um apontamento e uma discussão, né? A primeira delas é que me impressiona a gente já no primeiro quarto, né, do século XXI, ainda ter que explicar e ter que desenhar essa questão sobre a atuação do Estado, né?
assim, eu não estou julgando o componente ideológico, porque, como o próprio nome fala, a ideologia tem uma quantidade absurda de elementos complexos por trás, que constitui exatamente o que a gente denomina como ideologia, né? A ideologia tem essa complexidade, essa densidade de elementos inicialmente não explicados, né? Dogmáticos, eles são difíceis de serem explicados. Bom, colocando isso ao lado, respeitando, né? Ainda que passível de questionamentos, né? Possível de discussão, mas me parece um pouco distante, um pouco absurdo a gente, em 2021, ainda ter que fazer um esforço para poder apresentar todos os exemplos históricos que a gente já teve de que não existe esse elemento de catalisador ou de catapultar qualquer estado que seja a níveis superiores de desenvolvimento e para concorrer em cenário internacional sem a presença do Estado. E quando eu estou falando tudo isso, eu estou falando justamente para poder fazer uma ligação com a existência, e eu vou um pouco mais longe, com a extrema necessidade de elaboração de uma política estratégica que englobe o setor industrial. E quando eu falo que é necessário trabalhar com o setor industrial, é necessário que todo mundo entenda bem essa fala, não quer dizer que o setor industrial tem que ser puramente estatal, né? Então, não existe nenhuma regra, pelo menos na história, de que o movimento do Estado para poder promover a política industrial se refere à política industrial direcionada a empresas estatais. Existem esses modelos, né? Tem alguns casos de sucesso, assim como também tem casos de sucesso de modelos mistos, onde o Estado entra como um mecanismo promotor, ele impulsiona no primeiro momento, no segundo momento ele se retira daquela posição, que eu acho deveria ser o discurso que embasaria, né, um argumento liberal bem sustentado, né? Então, o problema não é eu vir com um argumento liberal, é organizar melhor o argumento liberal e falar assim, olha, não, num primeiro momento eu preciso de um ator promotor, de um ator com capacidade para poder fomentar o primeiro giro da máquina, para, no momento posterior, eu verificar como a máquina está girando e estabelecer, num segundo momento, mecanismos regulatórios para poder funcionar a máquina de forma adequada, que, de certa forma, é o que você estava falando, né? De todo esse evento que vem desde 2007, 2008, de tudo que eu consegui ler nesse período, é sempre uma contínua demonstração da inoperância, da ineficiência do arcabouço regulatório, né, que fez com que o sistema financeiro se desvinculasse das atividades e criasse uma gana rentista muito assoberbada, diferentemente da produtividade de fato, da produtividade real dos setores, né, e aí a gente culmina naquela crise que é um ótimo exemplo de como as finanças totalmente desreguladas conseguem destruir um sistema como um todo, né? Porque parte de um núcleo explosivo, e daquele núcleo explosivo aquilo vai crescendo e vai. Eu lembro que você estava falando dos tempos, né? Mas começa em 2007 nos Estados Unidos e depois sai contaminando o restante da economia global a ponto de chegar com atrasos, né, em países latino-americanos, cheguem com determinados atrasos em alguns países europeus, talvez afete um pouco menos os asiáticos, eu não consigo falar de todos eles, mas eu sei que alguns tinham mecanismos de proteção um pouco mais aprimorados, né, frente à completa ausência completa de regulação, uma regulação extremamente permissiva, né, para o setor financeiro estadunidense. Bom, isso colocado, e aí eu de fato falo, né, quer construir um argumento liberal, que é o argumento, por exemplo, que deveria sustentar uma parte, né, desse Congresso estadunidense, para falar que, né, eles não querem a presença do Estado maciçamente atuando, influenciando nos negócios privados, mas há de se entender que na atual conjuntura de competição global, principalmente no que vai no nível tecnológico, se não houver uma política que se apresente, eu vou usar o termo, mas não quer dizer que o termo seja para cada um dos casos,
mas fomentar a criação de algumas campeãs nacionais, né, criar setores que impulsionam, né, que são dinamizadores dos demais, até para poder criar aquele efeito cascata e puxar os demais setores, mesmo que eles não estejam no mesmo nível da tecnologia gerada no setor essencial, mas que vai gerar um efeito multiplicador no restante da economia, sem a presença estatal para essa constituição, eu me preocupo um pouquinho. Mas, enfim, mas a minha percepção, ela vai um pouquinho além, ou um pouquinho diferentemente do que eu chamo de uma construção liberal fundamentada. Entender que o Estado tem função para isto, exercer a capacidade estatal de promover política industrial, a meu juízo, é algo que não se pode fugir. A gente não consegue contornar essa situação. O meu argumento ele é mais focado na existência de um Estado promovendo continuamente política industrial. E alguém pode me escutar e falar assim, não, chamaram um cara que é fã incondicional de política industrial. Sou mesmo. De tudo que eu consegui ler na minha vida até hoje, eu não vi nenhum caso de economias que fizessem saltos significativos, até mesmo aquelas que saltam dos níveis que a gente poderia chamar anteriormente de subdesenvolvidos, para níveis de desenvolvimento mais elevados, que não houvesse a participação do Estado promovendo intensamente política industrial, escolhendo setores, identificando no cenário global quais eram os setores que prometiam aquele salto, aquele pico de lucro diferenciado dos demais setores tradicionais. Isso é elementar. Na minha concepção, eu acho que não dá para a gente fugir disso. Bom, e aí, escutando você falando, Nilza, os Estados Unidos, ele é um dos exemplos de execução e de adoção dessa política. Os momentos de salto que a gente observa, inclusive nas transições de um centro hegemônico, ou de um país com uma capacidade de coordenação do giro econômico global para outros, não houve em nenhum momento a ausência dessa atuação estatal. Não adianta falar que é aquele viés próprio do estadunidense na fase inicial, na construção do Estado, da construção da sociedade estadunidense, que as pessoas eram empreendedoras. Elas poderiam ser empreendedoras, mas sem um impulso correto, sem um mínimo de estrutura organizacional para poder falar quais eram os setores prioritários, quais não eram, os setores de nível secundários, mas também que seriam alimentados com o crescimento do setor prioritário. Os Estados Unidos têm isso ao longo da história. É uma das histórias estudadas. A gente estuda várias outras, obviamente, a mais estudada é a Revolução Industrial, a Revolução Industrial. Eu sou chato, o pessoal assim, a primeira, a segunda, não. Tem a Revolução Industrial e tem consequências da Revolução Industrial que depois vão se chamar de segunda, terceira, até quarta onda e por aí vai. Mas os Estados Unidos é um dos exemplos, o Estado definindo quais eram as áreas. Então, me causa um certo espanto quando a gente observa dentro de um país que entende, que já vivenciou e que tem história escrita sobre isso, estabelecer um arcabouço ideológico que tenta desmerecer ou que tenta desvencilhar, inclusive, com todos os aprendizados históricos que foram gerados no país. Esse é um primeiro elemento que eu acho que é importante marcar. Nessa questão das disputas, inclusive no curto prazo, se a gente voltar para alguns anos, não houve momento, e aí cada crise demanda um tipo de ação, e na minha percepção, a crise de 2007 e 2008, ela gerou um tipo de ação diferenciada, porque era uma injeção no sistema financeiro, propriamente dito, para poder pensar o sistema financeiro minimamente estruturado, para poder voltar a financiar o que de fato interessava. Entender, não é simplesmente resgate, voltar a ter o mínimo de estrutura para poder falar assim, gente, presta atenção. Isso que foi feito aqui no passado tem componentes de erro que a gente precisa aprender com esse erro e vamos voltar a trabalhar com a produção. Bom, e nesse cenário, talvez o grande problema para os Estados Unidos
e em ter tempo de esperar a maturação dessas políticas, é que no cenário de 2007 e 2008 já existiam alguns potenciais produtores, inclusive no setor de tecnologia, produtores globais, né? Não está aqui dentro do nosso desenho falar, por exemplo, da Alemanha, você bem citou a França, mas escolheram setores, né? Uma indústria de tecnologia direcionada para tais setores, uma indústria química que é altamente tecnológica. Não se pensa mais em indústria química no mundo que não seja extremamente intensiva em inovação e tecnologia, né? Ela hoje depende de muito menos gente, muito mais maquinaria e tecnologia avançada, mapeamento, né, de processos de avaliação de DNA, enzima. A gente está vendo agora na pandemia como que a máquina consegue fazer um mapeamento genético em coisas, né, em tempo muito curto, né? Então, enfim, e essa tecnologia não vem de outro lugar a não ser de uma política industrial direcionada, que posteriormente pode entregar aquela empresa, pode entregar aquele setor para o setor privado, regulando e organizando aquela ação. Bom, mas e aonde que a China entra nessa brincadeira? A China entra no primeiro entendimento, a gente tem que ter muito claro na cabeça da gente que, e aí normalmente quando eu falo isso, o pessoal surta, então eu espero qualquer coisa quando eu falo isso. É porque eu forço um pouquinho o argumento e ele cai no nível das pessoas mal entenderem. Mas quando a China estabelece o seu plano de médio e de longo prazo, quando ela faz o seu planejamento de desenvolvimento, né, estabelecendo períodos curtos e períodos longos, e essa conciliação para quem estudou economia na época que eu estudei, que hoje não tem mais isso, né, os cursos de economia tiraram as disciplinas de planejamento, que é um pecado assim, dos piores, mas quando a gente estuda planejamento, a gente sabe que tem fases de revisão, de implementação, e tem as fases longas para a gente determinar as metas, né, as projeções de metas. Então, a China estabelece esse sistema de planejamento com atuações na fase de revisão e com atuações direcionadas para as metas, né? E é intervenção estatal, sim. É intervenção estatal direcionada para o projeto da China. E aí agora vem a frase que eu falo que o pessoal normalmente fica espantado. Não há um planejamento pensando em mecanismos de reação ao comportamento de outros. Há um planejamento na primeira fase, tá? Eu não estou dizendo que isso não existe. Mas quando se estrutura o planejamento pensando nas fases, né, de evolução e de passagens para poder alcançar as metas. Exemplo, a China determinou, num curtíssimo prazo, um plano chamado Made in China, né, 2025, que é direcionado completamente ao setor de tecnologia. Qual que é o objetivo maior do Made in China? É fazer com que a China entre, não é inicialmente ganhar, porque é um plano de curtíssimo prazo com objetos, né, de médio e longo prazo, mas que a China entre em capacidade de competição com os grandes produtores de tecnologia global. Tá aí. Não tem nada de errado nesse planejamento que a China está fazendo. Ela simplesmente definiu: eu preciso, para poder ser um ator sério, né, em termos políticos e econômicos globais, eu preciso ter dotação tecnológica, eu preciso participar do processo de concorrência. Eu preciso ter mecanismos internos para poder construir o setor. Então, quando eu falo que a China inicialmente ela não preocupa com as ações tomadas em outros espaços, em outros estados, por exemplo, nos Estados Unidos, é nessa fase inicial do planejamento. É óbvio, quando a gente começa a olhar as medidas de curto prazo, essas medidas de curto prazo requerem mecanismos de ação e reação, né? Então, lá no governo Trump, houve uma atuação muito forte para poder desmerecer o espaço chinês como um espaço produtivo, para poder retirar empresas, inclusive de outros países, principalmente voltadas para as empresas estadunidenses, mas também de outros países, com, né, um mecanismo de barganha e de forçação de tomada de decisão, para poder retirar da China, né? Com um pequeno erro de percurso,
que é supor que essas empresas todas deixariam a China e iriam para os Estados Unidos. Eu acho que foi eu estou chamando de erro de percurso, mas eu estou lendo posteriormente ao evento, né? Eu acho que o governo Trump e todo o seu staff, né, para poder pensar essas ações, não esperava que essas empresas não voltassem para os Estados Unidos. Elas esperavam, né? Essas empresas foram ocupando outros espaços geográficos que não necessariamente os Estados Unidos, até porque eu estava dando uma lida nisso esses dias, né? O custo do setor manufatureiro estadunidense, ele está muito alto, né? Ele está muito alto para poder retirar o atraso, porque ele foi perdendo em capacidade para diversos outros espaços produtivos globais, inclusive para outros asiáticos que não a China, né? Não precisa ir muito longe para poder ver o avanço que a Coreia do Sul tem conseguido nos últimos anos, e é de fato salto. Eu acho que daqui a alguns anos, quando a gente voltar a estudar a Coreia do Sul, a gente vai falar assim, Coreia do Sul conseguiu fazer o salto, que era aquele que era pretendido por nós, por exemplo, Brasil, lá, né, no final dos anos 70, 80. A Coreia do Sul, que estava atrás do Brasil, diga de passagem, conseguiu fazer o salto. E o caso da Coreia do Sul, para mim, é um dos melhores para poder ser exemplificado. Participação estatal intensa. Depois, entrega para a iniciativa privada com mecanismos, né, de controle, ainda com participação em termos de ações das empresas, definição de setores prioritários, mas o setor estatal foi quem conduziu. E independente da base ideológica dos partidos do governo. Mesmo com o componente liberal nos partidos, ainda assim a política industrial estava presente, né? E é exatamente por conta desses exemplos e por conta desses motivos que me estranha, e aí falando um pouco de longe, porque eu não conheço a fundo a política, esses meandros da política estadunidense, me parece muito estranho, na verdade me parece muito mais uma disputa política por espaço, né, uma disputa política pelo discurso que vai ser melhor absorvido pela população, sabendo que existe uma população, uma grande parcela da população que ainda sustenta esse discurso do empreendedorismo, do mérito, né, da existência daquela força do empresário, com a sua criatividade, com a sua, né, capacidade de empreender e se tornar um produtor diferencial, né? E aí, nessa situação, a minha visão da China é que a China estabeleceu o planejamento, né? Então tem um projeto, tem uma proposta de desenvolvimento de médio e longo prazo, que ela vai fazendo adaptações de curto prazo, e aí são os espaços de acomodação, de ação e reação, diante da atuação de outros estados. Eu vou trazer um fato histórico, não sei se todo mundo vai lembrar, mas ele é bem interessante. No começo da guerra comercial, né, e principalmente na fase mais densa das declarações, tweets e fala do Donald Trump, né, promovendo e instigando a guerra comercial contra a China, porque começa com os Estados Unidos, mas o Trump tenta fomentar outros países, né? O Brasil, tadinho, cai numa esparrela, né? No final da passagem para o governo Trump e esparrela, né? Esparrela é ótimo. E no governo Bolsonaro, né? Então ele fomenta aquilo, e eu lembro muito bem que no dia seguinte, Xi Jinping foi para uma região da China que é a principal região de depósito de elementos de terras raras. E ele fez uma declaração que ele não falou nada de Trump, ele não falou nada de ninguém, ele falou assim, eu estou visitando a maior reserva que vai fomentar o principal setor tecnológico da China, que são os semicondutores, que são a geração de tecnologia, né, celulares, telas e por aí vai, os microlasers, né, para poder fazer mira, enfim. Então, nesse momento, o Xi Jinping chegou e apresentou a sua fala. Olha, tá vendo esse setor que eu estou te falando aqui? Esse setor aqui é um setor extremamente relevante para a disputa tecnológica do futuro. Eu tenho, você não tem. Ele não falou com essas palavras, mas né, para quem é bom entendedor, pingo é letra, né? É o mineiro falando. E a fala do Xi Jinping foi muito direta. Então, hoje, né, a China controla uma parte massiva de depósitos e reservas de elementos de terras raras, que são os insumos fundamentais para o setor de tecnologia.
Setor esse que está recebendo investimentos maciços por parte do governo chinês. Política industrial, né? É política industrial. A China faz política industrial como a gente gostaria de fazer, né? Pelo menos na minha percepção, não na percepção do atual governo, mas política industrial sendo feita na raiz, na forma verdadeira da política industrial. Setores considerados como setores prioritários serão devidamente protegidos, posteriormente, né, eles vão ser impulsionados por investimento, atrai esse capital, seja ele público ou privado, para poder investir naqueles setores, transforma aquele setor numa base de multiplicação de crescimento e desenvolvimento para o país, e o país dá o salto. É óbvio que eu simplifiquei muito aqui a dinâmica do processo, mas é política industrial. E aí, pegando a sua fala, Nilson, quando a gente vê o caso dos Estados Unidos, nos meus livros de história econômica aqui, todos eles falam dos Estados Unidos exercendo política industrial, né? O que me gera uma certa preocupação, né, ainda considerando a sua fala, e sem querer me estender muito, desta questão da disputa política fomentada por um fundamento ideológico, né, e a tendência, né, se guardado, se preservado ainda essa ideologia com problemas seríssimos de formação de conceito, esse tipo de percepção eu não abro mão, porque não adianta vir falar que é moderado, democrático, republicano, né, e desmerecer o papel que a política industrial teve na história dos Estados Unidos e que teria, e que teve sempre em todos os momentos de crise. Né? O Galbraith escreve alguns livros fantásticos sobre a crise de 29 e 30 e vai mostrando como que foi a política estadunidense para poder superar a crise de 30. Investimento maciço do Estado, promovendo setores prioritários que têm capacidade de competição em nível internacional. Aí a gente vai para a década de 70, tem movimentos semelhantes. Mas na hora que a gente termina a guerra, faz todo aquele processo de recuperação, os Estados Unidos promove recuperação para fora do país. Né? Os planos de recuperação pós-guerra são planos de recuperação para o globo e são fomentados por atuação direta do Estado. Ou seja, a gente está num momento em que o impacto dessas ideologias muito fragmentadas e muito mal construídas, sustentadas em conceitos muito frágeis, estão afetando, inclusive, a percepção. E óbvio que eu não tenho condição de fazer isso, mas na condição de um analista, se eu estivesse nos Estados Unidos, a primeira coisa que eu falaria é: libera o governo, permite o Estado a voltar a fazer política industrial, independente da base política que for, porque nem mesmo, né, esse argumento, essa sustentação ideológica no médio prazo vai se sustentar se a gente continuar observando a crise que vem ocorrendo no setor produtivo estadunidense. Né? A insatisfação em termos de emprego, em termos de remuneração, em termos de tempo de trabalho, a queda significativa do poder de compra do estadunidense médio, né, gerado, isso não é do governo Trump, né, eu estou falando de um período maior, que vem já numa sequência de, acho que o Obama, depois do Trump, numa sequência até atual, e o Biden está tendo que enfrentar isso, né, não há discurso ideológico que sustente um nível de insatisfação das pessoas, da população, mas também do setor produtivo, a ponto de segurar esse viés. Então, na minha concepção, e olhando muito de longe, essa disputa política ela influencia demais esse discurso ideológico para poder angariar espaços, né? Mas também eu não tô diminuindo essa disputa política, porque tem sempre parcelas e grupos que ganham com essa disputa. Eu não tenho a menor dúvida disso, né? Mas, enfim, eu vou parar de falar porque eu acho que eu já falei demais. E aí, se você quiser me perguntar mais alguma coisa, fica à vontade, tá? Então, Alexandre, exatamente, é isso que eu penso. Então, os Estados Unidos fazem, sim, a política industrial, e sempre fizeram, isso está no DNA do modelo deles. O que acontece é conforme alguns autores chamam isso de uma atuação do Estado no desenvolvimento econômico, só que às escondidas, vamos colocar entre aspas, né? Quer dizer, menos visível
discreto, baixo perfil, não sei, se tem qualquer outro termo que é nesse sentido. Todo esse investimento, esse gasto, né, porque os republicanos estão chamando de gasto, mas enfim, é investimento, no desenvolvimento de novas tecnologias, ou seja, no sistema de inovação, ele flui, né, por dutos invisíveis, vamos dizer assim, nos Estados Unidos, né? E aí, quando você olha a perspectiva histórica, você falou aí de autores né, que contam isso lá atrás, no New Deal, né, na década de 30, mas a gente pode voltar mais tempo e depois vir aqui ao longo dessas últimas últimas décadas, isso está muito visível, não nota quem não quer, e os republicanos e os moderados democratas também sabem disso. Acontece que tem que alimentar um discurso que foi criado, é um discurso que faz parte dessa financiarização da economia, e que eles não querem sair. Então, assim, até onde eles vão conseguir sustentar? Mas, sim, tem isso, esses dutos invisíveis são as agências que estão ali prontas para jogar esse dinheiro para investir, né? Então, a perspectiva histórica, ela nos revela que para muitas tecnologias não foi a mão invisível do Adam Smith, mas foi sim a mão do governo que se mostrou decisiva no desenvolvimento da economia dos Estados Unidos. E a gente, então, vamos ter que encerrar por aqui, porque realmente a gente não tem mais tempo, Alexandre. Eu gostaria de agradecer muito a você aí em nome de toda a equipe aqui do INEU, que realmente foi uma participação muito feliz. A gente, né, se tivéssemos combinado exatamente a fala, não teria dado certo, né? Essa abordagem que a gente acabou aqui privilegiando. Então, a gente vai encerrando. Eu gostaria de agradecer muito a você e a todo mundo que nos acompanha aqui no nosso canal e que acompanha também o OPEU, né, as redes do OPEU, as redes do INEU. E eu gostaria que, se vocês gostaram desse vídeo, deixasse aqui um like para a gente, compartilhasse o vídeo, né, salvasse para ver depois, para retransmiti-los e dizer que por hoje é isso, é só, e a gente vai voltar com a nossa programação. A nossa próxima programação vai ao ar no dia 18 de novembro, então a gente conta com vocês aqui de novo, tá bom? Muito obrigada, até logo.